Heloísa do Camp Kids. Eu sou o Rafael Pinheiro Hernandes. E meu irmão vai fazer uma oração. Papai do céu, obrigado por esse dia, pela mamãe, pela Sérgio, pelo Rafa. E pelo Abu, pela banana, pela maçã. Amém. Amém. Pessoal, vocês perceberam que esses dias estão mais frios? Vocês têm orado para o Papai do Céu tirar esse frio? Então, hoje a gente vai assistir um vídeo super legal. Vocês podem assistir, que é muito bacana essa historinha. Tá aí na comunidade, então assiste lá. Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos cantar mais uma música hoje. Sei que vocês gostaram muito do louvor da semana passada, né? Pois é, nós vamos cantar uma música que se chama Eu Vou Andar. Nós estamos aprendendo sobre confiança e não importa o que aconteça, nós temos que andar na luz de Cristo todos os dias. E não é só andar, não. Nessa música nós vamos aprender que nós podemos pular, cantar, dançar na luz de Cristo e fazer muito mais, tá bom? Vamos cantar então essa música. Essa música é do Que Demais e ela se chama Eu Vou Andar. Vamos lá. Levanta do seu sofá aí. Vamos bater palma comigo. Vamos lá. Todo mundo assim agora, ó. Eu vou andar. Vamos lá. Eu vou andar. Eu vou andar na luz de Cristo todo dia. De novo, tá bom? Eu vou andar. Eu vou andar. Eu vou andar na luz de Cristo todo dia. Agora sim, ó. Quando o sol acordar, quando o sol for dormir, Seu lugar. eu vou andar na luz de Cristo todo dia. Quando o sol acordar, quando o sol for dormir, eu vou andar na luz de Cristo todo dia. Palmas. Todo mundo dançando, ó. Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar na luz de Cristo todo dia. Dança do seu jeito aí, vamos lá. Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar na luz de Cristo todo dia. Quando o sol acordar, quando o sol for dormir, Mano, eu vou dançar na luz de Cristo todo dia. Quando o sol acordar, quando o sol for dormir, eu vou dançar na luz de Cristo todo dia. palmas. Pular agora. Eu vou pular, Vai pular. eu Sai do seu lugar, levanta aí, todo mundo pulando. eu vou pular na luz de Cristo todo dia. Com o pé só agora. Eu vou pular, eu vou O pé. pular, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular na luz de Cristo, eu vou dançar na luz de Cristo, eu vou andar na luz de Cristo todo dia. Legal. Muito bom, crianças. É isso aí. Nós devemos fazer todas as coisas na luz de Cristo todos os dias. Estudar, brincar, pular, dançar, cantar. Tudo que a gente fizer, sempre, sempre na luz de Cristo. Beleza? Agora nós vamos ouvir uma história bíblica muito legal. Então, se liga aí, vai lá, toma uma água rapidinho, tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos lá. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história.
Oi, crianças, tudo bem? Pois é, chegou a hora de desmontar acampamento, de levantar acampamento, né? Nós estamos chegando ao final dessa temporada que passamos aqui esse mês, acampados em confiança. Mas nós não vamos parar de confiar em Deus, não é verdade? O acampamento, ele vai ficar por aqui mesmo. Mas nós vamos continuar a nossa caminhada com Deus todos os dias. E eu quero recapitular com você sobre o que nós estamos falando esse mês. Confiança, você lembra o que é? Saber que sempre há alguém com quem você pode contar. Isso é confiança. E esse mês nós ficamos acampados na história de José. José era bisneto de Abraão, lembra? Filho de Jacó, um dos filhos preferidos de Jacó. E ele recebeu um casaco do seu pai, Jacó. José teve alguns sonhos, falou os sonhos que ele teve para os seus irmãos ficaram muito bravos com ele, jogaram ele no buraco e depois venderam José para uns mercadores que estavam indo para o Egito. Chegando no Egito, José foi vendido a Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. José então começou a trabalhar na casa de Potifar e de repente, injustamente, ele sem fazer nada foi mandado para a prisão. José ficou lá 2 anos na prisão. 2 anos na prisão. E depois desse tempo, ele conheceu lá na prisão, vocês lembram? Se você não viu as histórias bíblicas anteriores, vai lá e assiste, tá bom? Só estou resumindo aqui rapidinho, mas todos esses capítulos estão lá. Você pode assistir o que aconteceu antes com José, tá bom? Ele conheceu então o copeiro do rei voltou, porque José interpretou o sonho dele, e ele voltou a trabalhar para Faraó. Depois de 2 anos, ele se lembrou, porque Faraó teve um sonho, né? E o copeiro então se lembrou de José. Falou, lá na prisão tem um cara que interpreta sonhos. Na semana passada nós vimos o que aconteceu. José então foi trazido à presença de Faraó, interpretou o sonho de Faraó, que no Egito ia haver 7 anos de fartura e depois 7 anos de grande fome. Lembra disso? Na sua Bíblia, nós vamos ler Gênesis de 41 a 45. Então, prepara a sua Bíblia aí, tá bom? E a história de José começa lá no 37, mas nós estamos no 41, beleza? Então, fica atento aí. Ia haver uma grande fome. Quando José falou isso para Faraó, Faraó falou assim, não tem ninguém melhor do que você para poder ocupar esse lugar. Já que você teve essa ideia, você é o cara para poder ocupar essa posição. Gente, José da prisão foi colocado como governador do Egito. A segunda pessoa mais importante do Egito. Ele só estava abaixo do faraó. Ele era muito importante. E Faraó então deixou todo o governo, né, e essa responsabilidade na mão de José. Beleza. O tempo passou. 7 anos, então, de fartura. Eles guardaram muitos grãos. Eles tocou muita coisa. Muitos grãos. E o Egito, então, estava abastecido. Passaram 7 anos, chegaram, então, os 7 anos de seca. Nada crescia no Egito. Nada. As pessoas cultivavam, mas nada crescia. José tinha estocado o alimento. Esse alimento ia servir para o palácio de Faraó, só que ele estocou tanto alimento que ele começou a vender alimento para toda aquela região do Egito. Vocês se lembram da família de José, que estava lá em Canaã, lá em cima? Pois é. A fome chegou lá também. Lá também não crescia nada. Então, Jacó ouviu falar que no Egito tinha comida. Ele falou assim, o que vocês estão esperando? Falou com os filhos dele, o que vocês estão esperando? Desce lá no Egito e vai buscar comida. Gente, eles foram lá então. Chegaram lá, sabe o que eles fizeram? Se curvaram. Os irmãos de José chegaram e se curvaram diante do governador, que era ele. Na mesma hora, José se lembrou daquele sonho que ele teve lá no início, quando ele estava com a família dele ainda. Lembra que os irmãos iam se curvar perante ele? Pois é. José se lembrou disso. José reconheceu os irmãos não reconheceram ele. José então perguntou assim, quem são vocês? Vocês vieram espionar a terra. Só que José estava falando em outra língua, na língua egípcia. E estava usando um intérprete para poder falar com os irmãos.
Aí eles falaram assim, não, nós temos um irmão mais novo que ficou na casa do meu pai e tal. José então falou assim, não, então é o seguinte, eu quero que vocês voltem, tragam os irmãos de vocês e tragam esse irmão de vocês, porque eu quero que vocês provem. Isso tudo na língua egípcia, com intérprete e tal, e nenhum dos irmãos reconheceram José. Eles então pagaram, né? Pagaram José, pagaram os grãos e tal, e levaram os sacos embora. Só que José falou o seguinte, epa, peraí, um de vocês vai ficar. E esse foi Simeão. Gente, prenderam Simeão, deixaram Simeão preso lá no Egito. E José falou assim, esse irmão vai ficar. Vocês vão embora, levam o grão com vocês, e voltem, tragam o outro irmão, que eu libero esse irmão aqui. Mais ou menos assim. Eles foram embora. Durante a noite, no caminho, eles pararam para poder descansar e um dos irmãos lá foi pegar alguma coisa lá para alimentar o burrinho dele. De repente, quando ele olhou, ele viu que o dinheiro estava na boca do saco dele. Ele falou, gente, o dinheiro está aqui, o dinheiro que eu paguei. E eles ficaram assim, meu Deus, o que você fez? O que está acontecendo? Foram embora. Quando chegaram na casa de Jacó, contaram tudo o que tinha acontecido. Quando eles abriram o saco, o dinheiro de todo mundo estava lá de volta. Eles ficaram aterrorizados, eles ficaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? E Jacó falou assim, cadê Simeão? E eles tiveram que falar, né? Olha, aconteceu isso e isso, contaram toda a história. Jacó ficou desesperado. E ainda mais quando ele ficou sabendo que eles só iam liberar Simeão se levassem Benjamim, que era o filho caçula de Jacó. Aí Jacó ficou louco. Jacó falou assim, não, isso não vai acontecer não. O tempo passou, o grão deles acabaram. Acabou o grão. Jacó falou assim, gente, infelizmente vocês vão ter que voltar lá. Judá então falou assim, pai, nós não podemos voltar lá sem Benjamim. Se nós voltarmos lá sem Benjamim, é capaz de ficar todo mundo lá. Eu vou cuidar de Benjamim, pode ter certeza disso. E eles foram. E Jacó falou assim, faz o seguinte, então, leva presente, leva um monte de coisa, leva o dinheiro e leva em dobro para vocês comprar mais grãos. Partiram novamente para o Egito, junto com Benjamim dessa vez. E eles foram caminhando, né? Mala pronta, todo mundo, até lá. Chegaram lá, levando muitos presentes. Muitos presentes para José, sem saber que era irmão deles, né? Beleza. Quando eles chegaram lá, José não estava. Eles então chegaram, conversaram com o administrador e falaram assim, olha, nós estamos aqui, nós viemos comprar mais grãos e nós trouxemos o nosso irmão e trouxemos o dinheiro que foi devolvido. E o cara falou assim, olha, o dinheiro de vocês eu recebi. Não sei que dinheiro é esse aí não. Enfim, mandaram chamar José. Gente, quando José viu todos os irmãos, e quando ele viu Benjamim, ele conversou um pouco com eles lá, mas a Bíblia conta que José ficou tão emocionado que ele teve que sair. Ele saiu do cômodo lá, foi numa outra sala para chorar. Ele chorou de emoção de ter visto os irmãos todos. Então ele se recompôs, voltou e tal, e eles então trouxeram presentes para José, trouxeram muitas coisas e falaram, aqui, olha, nós trouxemos para o Senhor, nós não somos espiões, está aqui o nosso irmão, queremos provar para você que nós somos pessoas de bem. Beleza. José então recebeu tudo que eles tinham levado, mandou fazer um almoço. Falou assim, mata lá um boizão. Eu quero fazer um churrasco com meus irmãos. Só que eles não sabiam. Até então não sabiam. Beleza. Ficaram lá, comeram e falou com os servos assim, para Benjamim, para o irmão mais novo, né? Para aquele ali, eu quero que vocês dêem 5 vezes mais de comida. 5 vezes mais de comida para ele. E eles ficaram, comeram, festejaram. Beleza. Chegou a hora de partir, né? Provavelmente passaram a noite lá no Egito. Aí, José falou assim, faça o saco deles, novamente, tá? De todo mundo. Coloque o dinheiro de volta. E no saco de Benjamim,
coloque a minha taça. Era uma taça de prata, tá, gente? Eu não tinha de prata, eu peguei uma de vidro mesmo. E José falou assim, no saco de Benjamim, coloque a minha taça escondida entre os grãos, tá bom? No saco de Benjamim. O que José estava aprontando, hein? José estava aprontando, gente, uma pegadinha. Na verdade, já estava, né? Já estava fazendo uma pegadinha, já estava fazendo uma trollagem muito grande com os irmãos dele, porque os irmãos estavam desesperados, sem saber o que estava acontecendo. Mas essa era uma trollagem muito grande. Ouve só. Eles então partiram, andaram alguns quilômetros. José mandou os soldados irem atrás. Quando os soldados chegaram, eles ficaram sem saber o que estava acontecendo ali. E os soldados falaram assim, seguinte, um de vocês roubou a taça do governador. Um de vocês roubou a taça do meu senhor. E eles ficaram assim, como assim? Ninguém roubou, não, ninguém roubou a taça. Roubou. E com quem for pego a taça, vai ser escravo, vai virar escravo de José. E eles ficaram então desesperados, sem saber o que tinha acontecido. E eles falaram assim, beleza, pode procurar. Ninguém aqui está com a taça. Gente, eles começaram a vasculhar. Chegaram no saco de grãos que estava lá no cavalo de Benjamim. Abriram o saco. Estava lá a taça de José. Eles ficaram assim, e agora? E agora? Logo de Benjamim. Gente, os irmãos ficaram doidos. Eles falaram assim, o nosso pai vai morrer. Jacó vai morrer. Se a gente não voltar com esse menino, Jacó vai morrer. E eles voltaram então na presença de José, se ajoelharam mais uma vez, adoraram e falaram assim, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Deus, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, deixa esse menino voltar com a gente. O nosso pai já perdeu um filho, ele não pode perder outro. Por favor. Gente, José então ficou lá um tempo com os irmãos sem saber o que fazer, desesperados. Aí José mandou sair todo mundo da sala, mandou os guardas saírem, mandou sair todo mundo da sala. E de repente, José então tirou todas aquelas coisas, né, que ele usava no Egito, limpou a maquiagem e tal, e falou assim, sou eu o irmão de vocês, José. Gente, naquele momento os irmãos ficaram aterrorizados. José, ficaram aterrorizados. E eles se abraçaram, e eles se beijaram. E olha só, o que José falou? Lá em Gênesis 45, agora abre sua Bíblia aí. Gênesis 45, versículo 4, tá? E José disse, chegue mais perto de mim, por favor. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Olha só, versículo 5. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha só o que José falou, gente. Não fiquem tristes com vocês mesmos ou aborrecidos por vocês terem me vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês para cá. E falou, né? 2 anos que eu fiquei na prisão, teve 7 anos de fartura, e agora 7 anos de fome, e eu estou aqui, e eu quero que vocês voltem e tragam o pai, tragam a mãe, tragam a família de vocês, tragam todo mundo para cá, porque foi para isso que Deus me enviou. Deus tinha um plano, José falou. Deus tinha um plano. Gente, isso é muito legal. O desfecho da história de José foi muito legal. Ele começou, teve um sonho, os irmãos ficaram bravos com ele, foi vendido, injustiçado, jogado na prisão, ficou preso, depois ele foi restituído, foi colocado como segunda pessoa mais importante do Egito, e agora os irmãos então estão lá diante de José para serem salvos, né, por José, porque Deus tinha um plano. Mais na frente, depois que a família de José toda veio, em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, olha só o que José falou, coisa mais impressionante. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim,
Mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Isso que José disse. Deus tinha um plano. Deus teve um plano o tempo todo na vida de José. Deus estava o tempo todo com a vida de José. E esse mesmo Deus, Ele está com a gente. Parecia muito incerto as coisas que estavam acontecendo com José, né? Mais uma vez, nós estamos vivendo um tempo muito incerto. Ou às vezes você está passando por uma situação aí, na sua casa, uma dificuldade, alguma coisa que tem te aborrecido, alguma coisa que você não sabe o que é. Muito incerto. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano e no final você vai poder ver que alguma coisa de ruim que aconteceu, Deus transformou isso em bem, em coisa boa. Foi isso que aconteceu na vida de José. Quando você achar que as coisas estão difíceis, estão complicadas, confie que Deus tem um plano. Confie que Deus tem um plano. Vamos orar e agradecer a Deus por este plano maravilhoso que Ele tem nas nossas vidas. Deus, nós queremos te agradecer pela história de José, por essa história, Deus, que no início parecia tão confusa, tão complicada para José, mas que no final ele pôde ver, ele reconheceu que o Senhor tinha um plano, que esse plano era para salvar vidas. Deus, muito obrigado, porque o Senhor também teve um plano para salvar as nossas vidas. E esse plano foi enviar o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou. E isso foi o suficiente para salvar a vida da humanidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E que o Senhor continue nos dando confiança em tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor está fazendo. Nós sabemos que o Senhor tem o controle da história. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Pois é, que ele seria pai de uma grande nação? A família de José cresceu no Egito. Jacó foi para lá com toda a família, os seus irmãos, seus 12 irmãos, seus 11 irmãos, 12 com José. E aquela família, então, o povo de Israel cresceu e se multiplicou ali no Egito. E se tornou numa grande nação, sempre confiando em Deus. Confie no Senhor, sempre, tá bom? Continue confiando em Deus, beleza? Nos vemos na semana que vem com um tema novo, beleza? Então fique ligado com a gente, tá bom? Até mais!